Bom, então o diário de bordo do episódio de hoje recebemos aqui Marcelo Neri, que é CEO da Alfamar e presidente da FENAMAR. Acertei, Marcelo? Exatamente. Aê! Boa de memória. Que é agente marítimo. E você sabe qual é a diferença de agente marítimo e agente de carga? Você vai ter que assistir o episódio para ter certeza das diferenças, ok? Gente, a história do Marcelo é incrível. Ele começou como office boy, né? No comecinho de carreira. Teve conselho do vô, do pai. Trabalhou muito com visitação de navio, contou vários perrengues que ele passou a bordo, viajou para os Estados Unidos pela primeira vez e quando voltou, escapou por pouco do ataque das Torres Gêmeas. Outra coisa que você vai descobrir se ele escapou ou não foi de tiros a bordo, que ele quase foi alvejado a subir a bordo de um navio para fazer o agenciamento. Né? Que mais? Olha, é muito neurociência. E também teve papo bem intelectual, viu? Falamos até de neurociência, comportamento humano, autoconhecimento, enfim, é um papo muito recheado, inclusive de conceitos para você aprender. Se está entrando na área, quer pegar conselhos aí, assista até o final, beleza? Fala, querido Marujo! Bem-vindo a bordo de mais um episódio do seu querido podcast, dando início aos trabalhos. Vamos hoje falar com Marcelo Neri, que é presidente da FENAMAR, né, Marcelo? Falei certo? Presidente da FENAMAR. Que é de agenciamento marítimo, mas antes de contar a jornada dele, eu quero agradecer, como sempre, não só a sua presença, a sua audiência, você que já segue o canal Tecnologia Portuária e que já segue o podcast oficial, que eu tô sabendo, né? Somos 2 canais agora, a gente tá crescendo, tá? Estamos nos multiplicando. Quero agradecer quem faz tudo isso acontecer, né? Além dos nossos convidados que separam um tempinho na agenda para nos abrilhantar com o seu conhecimento, quem nos ajuda muito é T2S, tecnologia, software, solução para o setor portuário. E não só para o setor portuário, né, Marlon? Não só o setor portuário, estamos indo para outras vertentes. Olha aí. Que mais soluções que tem da T2S? Entre em contato comigo. Que você vai Olha, descontinho. Cupom Marlon 10. Desconto não, vamos entregar valores. Gostou? Não é preço, é valor. Olha só, gente, o Marlon é do comercial, então ele manja tudo para explicar para você os produtos que a T2S oferece, não só para Porto, como também inteligência artificial, Exatamente. ERP, né? Exatamente. E o nosso novo patrocinador, Data Recintos, que também, ó, se quiser saber mais, Marlon manja tudo do Data Recintos. Os terminais precisam enviar informações para a Receita Federal e como que vai fazer isso de forma segura, atualizada, confiável, né? Rápida. Data Recintos, né, Marlon? Exato. Se você não quer ter o terminal desalfandegado, entre em contato conosco. Porque é uma obrigação por lei, né? Exato, passar essas informações. exato. Então é melhor contar com um software que não vai te deixar na mão. Data Recintos é o nome certo. E a nossa querida Logcomex, que é inteligência de dados para o comércio exterior. Big Data, estratégia de mercado, conte com a Logcomex, que tem produtos incríveis e serviços de atendimento top para ajudar a sua empresa a alavancar e levantar âncoras e mar adentro. Continuo também representando a Logcomex Verdade. como embaixador, né? O Marlon, embaixador gente, da marca. ele é um polvo, ele tá em todos os O Octopi. Muito bem, então falando em Porto, falando em comércio exterior, tudo isso que a gente mais ama. Muito obrigada, Marcelo Neri, pela sua presença. Tá certo? Falei eu certo? Que agradeço, Neri ou Neri? Marcelo Neri. Né? Às vezes uns falam Neri, outros falam Neri, mas é mais Neri, né? Neri. Neri, acho que é um nome italiano, né? Então tem uma descendência italiana. Muito obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Acho que já tem algum tempo que eu queria vir aqui, ainda bem que eu fui convidado, porque o podcast, como a gente está até conversando nos bastidores aqui, é algo... papo de boteco, né? Exatamente. Então é algo que... Até o astral aqui já é um astral melhor, leve, um astral né? leve. Já faz bacana, o convite para né? alguém que tu gostaria que tivesse aqui. Vamos pensar em alguém para vir aqui. Mas é bem legal porque a gente tem a oportunidade de sair um pouco do negócio mesmo, do institucional, no meu caso aí privado e a parte institucional, e contar um pouco da nossa história, né? Exato. Então, como é que a adora gente chegou saber até essa aqui jornada. e outras coisas. Vocês aí que vão conduzir a coisa. Né? Vamos começar pelo começo, então. Antes de ser presidente da FENAMAR e da Alfamar, CEO da Alfamar também, Sim. né? Antes de chegar nesse ponto, quem era o Marcelo Neri lá na juventude? Poxa. Com o que trabalhou antes de cair na área do Porto? Ou já começou atuando na área do Porto? Que legal Como é que essa foi pergunta, porque teu início? é algo que, às vezes, até mesmo dentro da empresa, a gente faz umas lives lá, a gente conta um pouco a história, até também para clientes, né? Eu comecei em 1991, né? Já sempre Porto, né? Sempre. Legal. E eu comecei como office boy. Ah, que legal. Eu me lembro que eu já tinha uns 18 anos, né? Eu não trabalhei antes dos 18 anos. São 18 anos eu indo num carro com meu avô e com meu pai
e fazer a primeira entrevista para... hoje quem é o presidente do Sindicato de Conferência é que me arrumou lá, o Marco Sanches. E ele me arrumou essa oportunidade na Agência Marítima Ashby. Um inglês lá que era o CEO, né? O cara conhecia muito de navegação. Então eu me lembro que indo nesse carro, o meu pai falava pro meu avô, me deram uma carona até o centro. Pô, mas o cara já é universitário, office boy, né? Meu avô, não, Jorge, o nome do meu pai é Jorge. Não, Jorge, o cara tem que começar de algum lugar, não sabe nada, né? Então tem que começar. Sim. E aí eu escutei aquilo, né, pai? Comecei, fiquei uns 3 meses de office boy, depois já passei como operador de navios. Ai, que legal. De operador de navios já fui galgando, né, nessa agência. Na época você né? fazia faculdade... Eu fazia a faculdade de letras. Olha! Letras? De letras, nada a ver com... Nunca ia imaginar isso. Obviamente, depois eu fui galgando, fiz faculdade de comércio internacional, outras coisas, né? Outras especializações que eu posso contar mais adiante para vocês. Mas eu me lembro que aquilo marcou. Eu falei, pô, meu pai não me deu uma força, né? Meu avô que me deu uma força, aquilo ficou um pouco marcado, né? Eu lembro da cena do carro, vê como é marcante, né? Meu pai se redimiu depois, porque quando eu fui galgando, ele falou, pô, se eu tivesse um conselho para te dar, eu não tenho muito estudo, mas eu daria esse conselho, trabalhe como se a empresa fosse sua. Show. Né? Sabe, e sempre tem alguém observando, e hoje eu falo isso também dentro da empresa pro pessoal. Então, quer dizer, pô, se redimiu ainda aquela primeira... Deu um conselho que... Deu um conselho, aí fui galgando, a gente... trabalho em outras empresas, até chegar a parte supervisor. Eu fui operador de navios, tudo em Santos, né? Visitador de navios, que chamavam na época, né? A gente aprende muito, aí que a gente anda nos costados, no porto. Visitador de navio. Visitador de navio, eu tinha muito orgulho, sempre tive muito orgulho, né? Que a gente é que, dentro das agências marítimas, a gente pode falar um pouco do que faz a agência marítima também. Colocava o navio para dentro, tira o navio, faz o navio operar. Então, o visitador de navios tinha tem ainda, né? Operador hoje de navios, tem uma atuação bastante importante, né? Dentro do comércio exterior como um todo, né? Porque o navio ali faz parte de uma cadeia de suprimentos, né? E aí depois eu fui galgando supervisor, gerência de empresa, até que uma pessoa que eu conheci numa das empresas que eu trabalhei me propôs de vamos fazer uma aventura solo e abrir a nossa própria empresa, né? Eu tinha convite na época de multinacional. A empresa que eu trabalhava tinha acabado de adquirir um terminal via licitação, que hoje é o terminal da COFCO, que está expandindo, né? Mas eu decidi ir com ele porque ele foi a pessoa que me garantiu as minhas primeiras viagens internacionais, né? Que legal. Minha primeira viagem internacional foi pela mão dessa pessoa, né? Que eu fui para Nova York. Eu nunca tinha viajado para fora, né? E já fui fazer reuniões e visitar clientes do ramo de fertilizantes que era dele. Sozinho? 2 meses antes, sozinho, 2 meses antes das torres serem abatidas, né? Então, eu já fazia alguns cursos no exterior com até um professor lá da ASBA, que é uma associação de shipbrokers e agents, né? De uma Maritime College of New York lá também. Encontrei com ele me mostrou Wall Street lá, toda essa coisa. E quando eu voltei, que eu consegui voltar antes de abaterem as torres, ele falou, pô, lembra tudo que eu te mostrei, tudo. Always gone, né? Ele falou, tudo se foi, que aqui tá um pandemônio. Imagina. E ainda bem que você conseguiu sair daqui antes do... E aí, a partir daí, a gente... lá de 2001, né? Que foi o 11 de setembro, né? Sim. Até não parei mais de viajar. Depois a gente abriu a empresa, que hoje é o Famar, a partir de 2006, com ele, com 4, 5 pessoas aqui em Santos. E hoje, acho que eu fiz a escolha certa, porque hoje a gente está em 10 portos, né? Uau, com 130 colaboradores e de capital intelectual avantajado, porque eu costumo dizer que nas agências marítimas você precisa das pessoas fluentes em inglês, conhecimento de comércio exterior, então não é um nível bem bacana assim de colaboradores. Assim, muito resumidamente, assim, a minha... Depois eu fui galgando também a parte institucional, presidente do Sindamar, primeiro, que é o Sindicato das Agências Marítimas no estado de São Paulo, né? Por 2 mandatos. E depois agora estou ainda como presidente da federação, que congrega aí 15 sindicatos, né? A gente vai para o 16º, até na nossa próxima AGE agora em Aracaju, a gente vai fundar o 16º, e embaixo aí dos
sindicato, que é o guarda-chuva para mais aí de um pouco mais de 500 empresas, que tem aí um pouco mais de 11 mil profissionais no Brasil, Sim, né? sim. Então, hoje aí a gente lidera aí uma comunidade, não só mais uma empresa. Então, a história bem rápida, né? Foi de 1991, nada é fácil, né? A gente está em 2024. Vamos voltar, vamos lá para desde 91, vamos começar lá do início, né? Como que era o teu inglês, né? Tu falou que a primeira pergunta que eu ia fazer também, quando ele falou de visitador do navio. Tua primeira viagem pro exterior foi o quê? Em meados de 2001, né? 2001. O inglês ainda não era afiadíssimo, mas já era muito mais afiado que em 1991, quando eu comecei como office boy. Eu me lembro que quando... Legal a tua pergunta, porque é algo também que a gente passa, né? As pessoas que estão começando, né? Para se espelhar ou para não ter medo das coisas, né? Tem muita gente que tem medo. Tem medo e eu me lembro que quando o gerente me chamou lá quando eu fui passar de office boy para auxiliar de visita. Hoje as coisas são muito mais rápidas, né? Naquela época, office boy, auxiliar de tudo visita. Demorava. Auxiliar 1, 2, 3, depois assistente 1, 2, 3. Ele me chamou na sala. Marcelo, tem uma vaga aí, não vou trazer ninguém de fora. A gente quer dar oportunidade para quem é da casa, né? E como é que tá teu inglês? Ixi, essa pergunta... Eu não falava nada em inglês. Zero? Não, o inglês tá bom. O inglês tá... Olha, é uma mentirinha, né? Olhou pro lado direito. Eu olhei pro lado direito, não pro lado esquerdo, né? Que a gente tava brincando aqui antes de começar a gravar do gestual, né? Já vamos falar sobre isso. Tem algumas expressão características não verbal, né? Que a gente... E aí eu me lembro que eu saí pro almoço e seria apavorado, né? Pô, tem que fazer alguma coisa agora pra... E ele não perguntou na hora, ele não fez um teste, assim. Não fez um teste na hora. Mas ele falou assim, mas não precisa ser inglês muito fluente, não. Inglês de cais, né? Inglês do porto. Sei. E aí eu logo entrei numa escola americana mesmo, com professores americanos, 5 vezes por semana. Uau! VIP, aula VIP. E aí, mas passei uns perrengues ainda, porque o inglês não é tão fácil assim. Então, eu me lembro que naquela época você tinha motoristas nas empresas, nas agências, mas tinha um motorista, era um senhor brasileiro, mas ele era filho de inglesa. É como se fosse um inglês, né? Bem velhinho, bem... Sim. E eu ia pegando as dicas com ele. Pô, tô indo no navio agora entregar lá um Telex. Naquela época era Telex. Eu fui operador de Telex, né? Olha. Telex comandante, tudo. E se ele... Eu sei o que eu tenho que falar. E se ele falar alguma coisa que... Não, meu filho, você fala assim, assim, assim. Que legal. E o início foi isso. Depois, obviamente, eu fui... Né, cursos no exterior, fui pro exterior. Aí fui melhorando a fluência, né? Hoje... Caramba. E exigia, de 91 até 2001, exigia para você o domínio da língua. O domínio da língua, né? Porque dentro de uma agência marítima, tudo que você vê praticamente é na língua inglesa, né? Documentos, hoje e-mails, né? Naquela época fax, telex antes, né? Mas era tudo que vem de bordo, os comandantes, os armadores lá fora. Os nossos clientes são, a maioria deles, tudo lá fora, né? O operador portuário é uma coisa, né? Que... A gente pode falar um pouco depois sobre isso. Estava dentro da agência marítima antes da lei 8.630, né? Então, você tinha o operador portuário como entidade estivadora dentro da agência. Depois, desmembrou isso. Com a lei 8.630, o operador portuário cuida do exportador, do importador, do terminal, né? A parte da carga. Descarregar e carregar o navio. O agente marítimo... Esse é do SPS Code? Não. O SPS Code congrega todos ali, né? Mas aqui, como função, né, o operador portuário é mais a parte de carregar e descarregar o navio. São os grandes terminais hoje fazem. E a agência marítima, ela cuida do navio, dos clientes lá fora. O afretador, quem afretou o navio, o armador. Do que precisa para o navio chegar e sair. Para o navio chegar, sair, né? Aí eu já quero aproveitar para você desmistificar uma dúvida muito comum, principalmente de alunos de comércio exterior que estão começando. Qual a diferença de agente marítimo para agente de carga? Você sabe o nome já diz, né? De carga, mas... Essa tua pergunta... Conceitualmente. Essa tua pergunta, quando eu dei uma entrevista, quando eu acabei de assumir a Feramar como presidente... Dei entrevista para a Tribuna, acho que foi até o Leopoldo na época, e ele me perguntou, e aí, como é que é a tua plataforma? Olha, eu tenho 2 coisas imperativas na minha plataforma para minha gestão, para o meu primeiro mandato. Já estou no segundo mandato. A parte de mídia, eu quero, porque o agente marítimo é um profissional que está
na área cinzenta, né? A gente não é regulamentado, então quem é o agente marítimo? Ninguém sabe muito bem o que o agente marítimo faz. Então, a parte mais midiática, a gente fica mais notório na mídia. E o calcanhar de Aquiles, que é a tua pergunta, que é as penalidades e multas e infrações da Receita Federal, que nos confundem muito com o agente de carga. Então, às vezes vem multa, a penalidade, Receita, né? A própria Receita Federal. Penalizações que não tem nada a ver com o agente marítimo. A gente vem batalhando, aí melhorou bastante isso, né, esses anos. E a diferença é que o agente marítimo, ele não tem nada a ver com a agente de carga, né? Ele cuida do navio, né? Ele é um ente, um ator, né? Dentro da cadeia de suprimento de comércio exterior, da logística portuária, né? Que cuida ali, a gente costuma até dizer, navio não entra, não opera e não sai sem a atuação do agente marítimo, seja dentro de um porto sem papel, de uma janela única, perante as autoridades. Então, quer dizer, a gente está na ponta da praia lá, o teu telespectador aqui que não lida com o porto. Nosso papo aqui é mais informal. Tá ali na ponta da praia vendo o navio entrar. A pessoa não sabe exatamente como isso funciona. O que aconteceu antes para ele poder chegar. Então, o agente marítimo que marca tudo, que entra no sistema, que fala com praticagem, que fala com os rebocadores, que faz a coordenação como papel catalisador para que isso aconteça. O agente de carga lida com bucar, espaço, carga dentro do container e tudo, o NVOCC também, tudo isso. Exatamente. Né? Então, tipo assim, né? Resumindo, eu tenho que trazer esse pallet cheio de garrafinha d'água, eu sou compradora, estou importando isso aqui, eu vou procurar um agente de carga. Isso aí. Para ele conseguir o espaço dentro do container, conseguir o container junto ao armador, etc, né? De forma bem básica, a grosso modo. O agente de carga, que vai agenciar o espaço da carga. Isso mais para o mercado de containers, tá? É bom que se diga isso, o mercado liner. Porque no mercado de commodities, no mercado Trump... Também é outro esquema. É outra, porque você fecha navio inteiro, você não fecha container, né? Exatamente. Então é outro... E aí, em qual momento que vocês são acionados? O agente marítimo. O agente marítimo. Porque aí o agente marítimo vai cuidar do navio que vai trazer tudo isso aqui, né? O que ele precisa inclusive de fornecimento, né? Porque tem que contratar a fornecedora do navio também, né? Como é que funciona esse trabalho? Bem legal essa tua pergunta. Acho que é o podcast, né? Que mais bem explicativo vocês. Mais explicativo, porque as tuas perguntas são bem assim, para que eu possa ser didático, né? E o que acontece? No comércio exterior, vamos começar lá de trás, né? Alguém vende a carga. O importador compra lá fora, alguém está interessado, então costumo dizer que na cadeia o importador é o que tem mais força, né? Se a pessoa não comprar, nada acontece. Né? Então aí depois começa a entrar, tem o exportador, contrato de compra e venda, né? Seja no mercado Trump de commodities, mesmo no container, tem ali importador e exportador. Esses dois entes na ponta vão fazendo com que todos os outros entrem na jogada, né? Então você tem os prestadores de serviço e mercado de commodities, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de soja. O cara vendeu 60 mil toneladas de soja partindo do Brasil, vamos dizer, Santos, para a China. Então tem o contrato de compra e venda, importador, comprador, o vendedor, né? Dentro dessa cadeia pode ter as multinacionais, as tradings, né? Que fazem ADM, Cargill, Bunge, Dreyfus. E aí vai chegar um momento que o cara tem que trazer a carga até o porto, ferrovia, o transporte rodoviário. Quando chega no porto, a gente fala de venda FOB, né? Traz até o porto. Então, mas o vendedor, às vezes, não tem capital financeiro para levar a carga até o destino. Só vai levar até o porto. Então, ele tem que afretar o navio. E quem afreta o navio, geralmente, não é o exportador, porque ele, dentro do Incoterm, ele só vai levar até o porto. A responsabilidade é até isso. Então, quem vai afretar o navio para buscar é o importador comprador, dentro do que se do que se acordou no contrato. No contrato de afretamento do navio, você tem uma cláusula que vai... Quem é o agente marítimo no porto de embarque e no porto de descarga. Então você precisa de um agente marítimo para cuidar do navio, para elaborar, fazer a feitura de todos os trâmites, né? Para o navio entrar, para o navio operar, para o navio sair. Ele vai servir um papel ponto fulcral, né? Papel catalisador, que vai falar com todo mundo, fala com o terminal, fala com as autoridades, fala com o cliente dele que nomeou ele lá de fora, né? Que foi o comprador que colocou ele no contrato de
afretamento na cláusula para o armador. Então, o armador, o dono do navio, te nomeia oficialmente por um e-mail, não tem contrato, é um e-mail. Olha. E aí você começa, então... Por e-mail, não tem um contrato. O contrato é uma nomeação que o armador passa pro agente marítimo. Olha, tô te nomeando porque a trading, o comprador, quer você nesse porto, né? Então, basicamente, aí seria esse o início do... Então, o cliente procura o armador e o armador procura vocês? O cliente procura... Na verdade, o cliente está contratando através desse charter party, né? Que é o contrato de afretamento, né? O cliente precisa de um navio, então vai no mercado, né? No mercado de frete. As grandes multinacionais já têm os próprios navios, já tem as mesas de frete também, então ele vai procurar o armador, ele fecha um contrato com o armador, né? Por tempo determinado, ou por viagem, né? E aí você tem lá a cláusula que vai indicar quem vai ser a agência marítima que vai atender o navio em determinado porto, né? Certo. Porto de embarque ou porto de descarga. Você tem uma série de coisas que você faz que já está no modus operandi, né? Que você, na mecânica da coisa, que um agente marítimo tem que fazer antes do navio chegar no porto, né? Quando o navio chegar no porto, a gente tem que esperar na barra para atracar, às vezes entra direto, ele já tem que saber qual é o terminal que o navio vai operar, uma série de coisas. Ele produz documentos do comércio exterior, por exemplo, conhecimento de embarque, o Bill of Lading, é o agente marítimo que produz, né? Que é um documento talvez mais importante do comércio exterior, né? Porque o agente marítimo faz BL? Agora é o agente marítimo que produz o BL, né? É o agente marítimo que produz o BL. Então, por exemplo, no liner, que você tem muito mais documentos, né? Porque você está lidando com containers, não com o espaço do navio como um todo. O agente marítimo, agora mais verticalizado, por exemplo, você pega uma MSC que é armador, tem a própria MSC, é o agente, né? Isso, Então por isso que eu verticalizado, né? Fiquei buscando, cadê o agente nos documentos que eu na verdade, quem produz ali não é MSC armador, é MSC agente, né? Mas no mercado Trump, o que é Trump em inglês? Até para explicar para vocês. Tem uma música do Frank Sinatra. Não, tem uma música do Frank Sinatra que fala The Ladies are Trump. Que o que é? The lady, a mulher é como se fosse prostituta, né? Tá ali para emprego. Naquela época era cantado de uma maneira mais... E o agente marítimo no mercado Trump, o mercado Trump é o navio que não tem linha fixa. O container, ele vai, bate lá Santos, Nova York, Holanda, Estados Unidos, fica numa rota fixa. Então os agentes de carga vão procurar as linhas fixas, né? O mercado Trump, se eu carrego uma carga de soja daqui para a China, quando o navio bate na China, ou ele já tem um próximo emprego, já com outro contrato de afretamento, com outros atores, com outras empresas, ou ele chega, joga o ferro e fica esperando o próximo emprego. Nossa, entendi. Então é algo que é mais dinâmico, né? Algo que você tem que o armador que está no mercado Trump, ele... perde tempo, perde dinheiro. Se ele não tem um próximo emprego depois daquela carga que ele faz, é como se fosse o ônibus. Você tem que ter o caminhão, né? Tem que ter o frete de retorno, exatamente isso. Então você viabiliza, né, o custo-benefício através da previsibilidade do adiantamento do teu emprego em relação a gente chama de pernada vazia ou pernada cheia, né? Sim. Perfeito. Agenciamento marítimo, então, cuida da parte da interlocução do armador, do navio, com as autoridades. Com as autoridades. Né? Toda a interlocução é com a agente Parte marítimo. burocrática. Exatamente. Você precisa qualificar o navio para entrar no porto, e essa qualificação ela se dá através de todo um trâmite burocrático que é o agente marítimo. Antigamente você operava os expedientes, papel, física, carimbo, né, indo nas repartições. Hoje é via online, né? Então você lida com as autoridades, por isso que a gente tem hoje Porto Sem Papel, mas a gente tem também por exemplo, PSC, porque é o Port Community System, que na Europa já está
por exemplo, mais avançado, aqui no Brasil ainda você precisa aí avançar um pouco. Isso que são as janelas únicas, que você coloca todo mundo lá dentro, você tem mais aí, talvez, eficácia em termos de sinergia, né? Perfeito. E em que momento que vocês... São vocês que acionam os fornecedores de navio? É o agente marítimo que... Sim. Contrata. A gente cuida de toda essa parte de abastecimento também do navio, a parte não só de fornecimento de bordo. Às vezes o fornecedor, ele já tem um contato direto com o armador, então não passa muito pela agência marítima. Mas às vezes o comandante no porto, ele pede indicações para o agente marítimo e o agente marítimo coordena também isso. Hoje mais assim, diretamente, acho que o fornecedor com o armador, mas não só o fornecimento que a gente chama de rancho, né, de bordo, a parte de fornecimento de água, a parte de coordenação de fornecimento de combustível, que é muito importante na questão de a gente chama de voyage estimating, né, que é o cálculo de despesas do armador. Então o bunker, né, que é o combustível, ele é um item ali preponderante hoje na questão das despesas, dos custos de uma viagem. Para dar um exemplo interessante, recentemente eu tive na Costa Rica e na Grécia, fazendo apresentação, dando palestra lá para a nossa Federação Mundial, e na Costa Rica lá e no México também, era um evento lá de outras entidades, que eu falava das questões das guerras hoje, né, da questão geopolítica, parte de Israel e Gaza e parte de Ucrânia e Rússia, na questão das alterações de rotas marítimas, né? Então hoje você não consegue mais passar pelo Suez, né? Então você tem que descer lá pelo Cabo da Boa Esperança, né? Então hoje você tem muito mais despesas, mudaram as rotas marítimas por conta dessa questão geopolítica que interfere no todo. Interfere primeiro para o armador, custos de combustível, custos de viagem, que vai sobrecarregar a cadeia de suprimentos, que quem paga a conta é sempre o que está na ponta, né? Então, é quem está comprando, ou quem está... Né? Isso é repassado no custo. Né? Perfeito. É uma aula, né? Encaixando as pecinhas da cadeia de suprimentos nesse momento. Aí, beleza, você recebeu, então... informações do navio, do que ele precisa. Aí você aciona a fornecedora de navio. Teve alguma, porque você já está nessa área há bastante tempo, né? Tem alguma história que você lembre de coisas estranhas que foram solicitadas? Que é difícil de... É difícil Quem está no nosso ramo, daria para escrever... Eu tenho um projetinho para escrever um livro, né? Olha aí, para escrever um livro... por favor. Até meu projeto não é na área de navegação, mas também daria, né? Eu acho que... Só de história para contar. Teve um caso, teve um episódio bastante pitoresco, né? Quando eu era visitador de navios, a gente operava telex naquela época, e o que acontece? Alguns documentos de bordo, às vezes o conhecimento de embarque, o mate receipt, que é o recibo de carga antes, que depois vai se refletir no conhecimento de embarque. A gente está sempre no dia a dia dos navios, e o comandante assinando, entrou tanto de carga a bordo. E esse documento, ele vai depois, inclusive, trabalhar junto com outros documentos, como a sua carta de crédito no banco, poder pagar o exportador. E são coisas importantes que acontecem ali a bordo. Então o visitador vai lá e ele... Só que muitas vezes os comandantes, os armadores não concordam e não querem assinar o documento por conta lá de problemas da carga, tá variada, ou isso e aquilo, e você tem momentos que e agora? O navio tem que sair do porto, a operação já terminou, tem outro navio para entrar no berço. Então eu teve um episódio bastante pitoresco. Tem que discutir em inglês ainda, né? Não. Tinha, às vezes, você discute do comandante gritava com você, não, eu não vou assinar, mas eu tenho que assinar porque o navio tem que sair, tem que... Dava pra escrever um livro. Aí teve esse episódio que o navio tem que sair pra Barra, porque tem outro, o terminal lá não pode parar, o berço, tem que o porto, né? O porto é uma porta, né? Tem que entrar e sair, não é? E aí, tudo bem, o navio vai pra Barra e acordamos que o navio vai pra Barra e espera a conclusão das negociações entre a armador, entre a trading. E aí meu chefe falou assim, ó, fica atento que a qualquer momento você tem que pegar a lancha e ir para a Barra para assinar a documentação. Aí tem que subir pela escada, quebra-peito, pilot ladder, né, que falam, acho que
escada de quebra-peito. E eu me lembro que isso aconteceu de, ok, Marcelo, pode ir pra Barra, pega a lancha, era uma meia-noite, alguma coisa assim, uma neblina. E naquela época, isso não era nem 1995, 96, naquela época eram os rádios comunicadores, né? Se você estava na lancha, tentar localizar um navio onde está, porque às vezes eles ficam milhas, né? Fora do porto, né? E indo, o mar não estava muito bom, né? E aí o meu chefe falou assim, não, vai que eu vou mandar um telex pro comandante dizendo que você tá indo. E eu fui, até achar o navio foi bastante complicado. Um telex, porque não tinha WhatsApp, né? Não tinha, vamos mandar um e-mail. Naquela época a vida do operador de navio, do visitador de navios era muito mais difícil aqui. Hoje com a tecnologia você até que trabalha até um pouco mais, né? Você acha que não trabalha, você trabalha. Mas naquela época a dificuldade era maior, né? Muito maior. E aí eu chegando a bordo consegui, tinha uma neblina na Barra esse dia, mas eu consegui achar o navio, detectar onde o navio estava. Só que quando eu cheguei, eu fui recebido na bala. Que isso? Como assim? Da tripulação atirando na lancha. Né? Gente. E eu saí, mas quando veio, eu fiquei dentro da lancha. Que acharam que era pirata, invasão? Acharam que era pirata porque o meu chefe esqueceu de mandar o telex pro navio. E aí logo eu gritava agent, aí dois tripulantes me reconheceram, não, é o agente, o Marcelo, deixa ele subir. Mas antes disso, umas duas balas tiraram madeira da lancha. É uma história bem pitoresca. E o que tu falou pro teu chefe? Já chegou no pescoço dele. Quase que eu morri por tua causa. Fala, eu quero adicionar salubridade, colete à prova de balas, capacete. E uma arma também. Né? Você vê, os tempos eram outros, né? Se isso acontece hoje, tem toda uma questão mais séria, né? Eu não sei se você vai saber... Fora outras histórias que eu tenho. Imagino. Os navios hoje podem ter armamento para se defender de ataques piratas? Então, hoje... Porque eu lembro do filme do Maersk Alabama, do Capitão Phillips. Capitão Phillips, né? Sensacional, né? E aí fala que eles não tinham armas, eles só usavam as mangueiras para tentar afastar os piratas. Hoje, antigamente, você tinha permitia-se. Hoje... Em navio mercante. Eu não tô muito assim... atualizado na questão da lei em relação ao armamento a bordo, mas eu quero crer que não. Que hoje você não pode mais... Pelo que eu vi no filme, não pode. Não sei se mudou, acho que não pode ter. Mas tem vídeos de fora de outros países que você comum. Inclusive tem esse problema, né? O Capitão Phillips, inclusive todo mundo de navegação, tem que assistir esse filme, esperou ansiosamente pelo Capitão Phillips, né? Que é bem o nosso retrato, bem o nosso retrato no que a gente trabalha, né? E tudo mais. Então a gente assiste o filme até meio crítico, tecnicamente, porque a gente sabe. E ali o problema do Capitão Phillips é que ele passa por uma rota de África ali, mais próximo ao Oriente Médio, que tem a questão dos piratas, né? E tem até hoje, é real. Tem até hoje, né? Você tem que tomar, os armadores tem que estar atento a algumas rotas, né? Sim, sim. Aqui teve um caso também, né? Quem foi? Teve algum podcast, pilota né? de navio, o episódio com a Mari. Com a Mari, é verdade. Uma aluna minha que é pilota de navio. Muito legal o episódio. Ela contou a história de ataque pirata aqui em Santos. Antigamente você tinha mais pirataria em Santos. Hoje diminuiu, mas antigamente era... Não estamos falando de copiar DVD, né? Estamos falando de pirata mesmo. Pirata moderno. Exatamente. Pirata moderno. E aí, tem mais cases de fornecimento de navio que deu trabalho, deu o que falar? Eu não sei se vocês passam pela lista do que eles pedem ou se vocês passam direto para a fornecedora de navio. Vocês dão uma olhada? Na verdade, a gente não fica muito atento a essa lista de rancho, né? Que é geralmente com o fornecedor, diretamente com... o que tem um trabalho até mais volumoso em termos de fornecimento são os navios cruise ships, né? Os navios passageiros. Né? Sim, imagina. Então que você tem que ter uma logística e um
um fornecimento de bordo bem, né? Você inclusive, sabe quanto se come e bebe num navio. Temos um vídeo aqui no canal que a gente fez recentemente, tá bombando super, que a gente mostra essa questão da alimentação no navio de cruzeiro. É bem legal, vale a pena legal. conferir. Deve ser bastante aproveitando o gancho, né? E outra pergunta, com relação à burocracia para atracação dos navios, etc. Hoje você percebe que o Porto Sem Papel ajudou absurdamente, revolucionou, o que fez... ganhar, porque antigamente tinha que ter protocolo de 6 órgãos diferentes no papel, né? Saía de um, ia pegar o carimbo do outro, ia pro outro. Sim. E o que mudou essa questão da tecnologia? É algo um pouco complexo ainda, né? Porque mesmo com Porto Sem Papel, a tecnologia, os sistemas online, você ainda é bastante burocrático. Essa questão, você tem um funcionário, um colaborador da tua empresa ali para cada navio, aí você pode gastar 1h30, 2 horas só para fazer o trâmite online de cada navio, né? Obviamente que você faz isso hoje do escritório, né? Com muito mais a questão de tecnologia, inovação. Hoje em dia que você tem dos portais, né? Antigamente, como você falou, você tinha que se movimentar para as autoridades, né? E tinha todo o protocolo, os carimbos. Então, hoje, realmente melhorou bastante em termos de sinergia entre as autoridades, né? Sinergia, mas ainda pode melhorar muito mais, porque eu acho que Porto Sem Papel, inclusive a FENAMAR teve um papel bastante atuante, né? Na questão da feitura do Porto Sem Papel, né? Desde a década de 90 para cá, mas hoje você tem os portos mais modernos do mundo com algo assim até mais sincronizado, mais sinérgico em termos que você tem o PCS, né? O Port Community System, que você coloca realmente mais atores, né, se conversando. Então é como se fosse ali qualquer ente, qualquer stakeholder para demonstrar inclusive transparência, né? Entrando no sistema e sabendo passo a passo, desde o despacho da carga, aduaneiro, a parte de navio. Então, consegue enxergar, ter uma visão sistêmica do todo, né? Então, isso, os blockchains, hoje, isso você traz muita transparência. E você, essa questão da tecnologia, da inovação, ela vem para te dizer que o porto não tem que olhar só para si, né? Então ele tem que olhar por todo, né? Então é o que eu costumo dizer, né? Qual que é a solução que a gente tem que sempre ter em mente, o foco é visão sistêmica, né? Então a visão sistêmica é muito importante e a tecnologia, a inovação, ela dá, respondendo a tua pergunta, avançamos, né? Mas ainda temos que avançar mais, né? Para que você consiga mitigar gargalos, consiga mitigar. O problema de um porto, como ponta, né, ponta da cadeia de suprimentos, que antes do porto tem os acessos viários, tem outros tipos de problemas. Mas o porto ele tem que ser ágil, né? O porto ele tem que ser célere. O trading, o usuário do porto, o cara que comprou a carga, a pessoa que está exportando, o usuário que está lidando com o navio, o que ele quer? Ele não... Tudo bem, se você aumenta uma taxa do porto, eu sempre também falo isso, ele vai colocar na conta, desde que você tenha previsibilidade, né? Então, segurança jurídica. Desde que você tenha a tua expectativa seja gerada e seja cumprida, no sentido de que, olha, eu tenho vários contratos sinérgicos. Então, no meu contrato, o que eu negociei foi que o navio ia ficar X de tempo no porto. Se esse navio ficar mais tempo no porto, quebra toda a minha transação comercial. Exatamente. Então, a previsibilidade é o grande... A informação é o bem mais valioso, né? Se a gente... A nossa empresa... vou pegar o teu gancho agora, a Alfamar, ela tem bastante investimento hoje em plataforma de dados, né? Então a gente é agente marítimo, mas a gente meio que se transforma como um consultor de inteligência de mercado, porque o agente marítimo ele tem tanto poder nas mãos e o poder eu quero dizer informação, né? Porque você recebe informação do destino, você recebe informação da origem da carga, você tem as informações do porto,
de autoridade, dos players, né? Sim. Então você pode pegar essa informação bruta através de, por exemplo, de um line-up, né? Que é a lista de navios do porto, e você transforma isso em algo mais sofisticado, né? Sim. Numa plataforma com tecnologia. Então a informação hoje é outra coisa que eu sempre digo. A melhor informação, a melhor inovação, ela não é do carro autônomo, do foguete que vai para a Lua, é a informação base de dados, né? Sim. É a informação que está... é informação, né? E que você trabalha os dados. Tanto é que você vê que os caras mais ricos do mundo hoje são informação, são tecnologia com dados, né? Tirando o Elon Musk, que tem carro também, mas ele também é questão de dados, né? Sim, com certeza. Então, eu acho que não só para as empresas no âmbito privado, mas para o governo, as autoridades, para falar de porto, né? Falar de portal único, sistemas de... É você trabalhar com as informações de modo integrado, né? Sim. De modo integrado. Isso me puxa uma outra pergunta. Eu tenho, inclusive, alunos de gestão portuária fazendo um projeto para descobrir, para trabalhar com problemas reais, para fazer projetos úteis, não só um projeto fictício para a faculdade, né? E eles estão procurando profissionais das áreas para fazer perguntas para eles, tipo, quais são os principais desafios que você enfrenta no seu dia a dia? Então, assim, trazendo para a tua área, quais são os principais desafios de um agente marítimo? Qualquer agente marítimo? É mais burocracia, mais tecnologia, é mais processo? Você entende algum gargalo, assim? O que mais é uma dor de cabeça no dia a dia de quem trabalha no agenciamento marítimo? Olha, é sempre falta de infraestrutura, né? Eu acho que o agente marítimo ele tem menos problemas hoje do que tinha antigamente. A tecnologia avançou muito, melhorou muita coisa. Então, lembra, eu estava falando aqui para vocês, né? Pô, a vida do visitador de navio era muito mais difícil antes do que é hoje. Então, mas você, não só isso, a infraestrutura como um todo, e aí falar do bem comum, não só para o agente marítimo, estou falando do porto como um todo, né? Você não tinha terminais especializados, né? O navio ficava muito mais tempo no porto, só de a base caixa pública. Eu defendo o caixa público, acho que ainda tem que existir. Inclusive, escrevi um artigo agora para o jornal recente, mas eu acho que hoje, com terminais especializados, você tem uma celeridade muito maior. Então, o problema eu acho que não está muito tanto no porto, né? Ele está mais nos acessos viários da carga chegar no porto, né? Então, você tem uma falta ainda de infraestrutura. Tem também um gargalo no porto, quando você vê que o mercado, por exemplo, de containers, ele está avançando mais em termos de movimentação do que a infraestrutura te concede, né, para trabalhar esse aumento de movimentações, Então, eu acho que para o agente marítimo, para o porto como um todo, é mais essa parte realmente que a gente está conversando, de sincronia de dados, de você construir um PCS, Port Community System, bem robusto, para te dar essa sincronicidade, essa sinergia, né, entre os diversos atores da cadeia. Então, acho que os alunos aí da universidade, eles têm que realmente focar nessa parte de informação e trabalhar melhor essas informações, né? Por exemplo, o PCS é algo que está embrionário, mas não avança por conta de investimento, né? Então, o governo não tem capital para investir e aí provavelmente o PSS vai avançar com o capital de iniciativa privada, né? Então, mas aí a gente precisa desse pessoal de tecnologia, do estudo, para que faça a coisa mais sinérgica possível, né? Fazer acontecer. Né? Perfeito. E tem algum tipo de navio que dá mais trabalho de agenciar? Navio de carga, navio de carga granel, carga de container, ou tanto faz? É bastante relativa a resposta, né, que eu daria para a pergunta, porque todo navio tem a sua dinâmica e pode ter ou não problemas, né? O navio de container, ele, obviamente, hoje ele é mais Lego, né? E tudo que é Lego, tudo que é mais que a tecnologia e inovação, e hoje você tem aí antigamente você tinha planner fazendo, hoje a tecnologia faz tudo num navio, aí no movimentações de container dentro do navio, mercado line. Então é algo que tudo que tem pouca incidência de problemas, né? Porque é mais Lego, você
necessita menos dos solucionadores de problemas. Então você, talvez um agente marítimo ou algum outro ente, ator da cadeia, se prevaleça menos desse mercado, né? Enquanto, por exemplo, o mercado do Trump, você tem, é mais dinâmico, é uma soja que pode molhar, o trigo que pode, um navio que pode atrasar, você tem mais espera ali na barra, sensível, né? É mais sensível, aí você tem uma complexidade, embora também hoje seja mais fácil, né? Por conta da tecnologia, você tem uma complexidade maior. Então, eu te diria que o navio de passageiro dá bastante trabalho, né? Porque você tem que ter aí toda a questão de burocracia maior, né? Essa questão de você estar lidando com pessoas e não com carga também. É uma carga que reclama em tempo real, né? É uma carga que reclama, né? Mas cada navio tem a sua peculiaridade, né? Tem a sua... Eu não saberia dizer assim, olha, o que daria mais... Cada caso é um caso, né? Talvez os navios ainda os navios assim de carga de projeto, né? Os navios de, por exemplo, você vai embarcar pá eólica, você vai aí seja algo mais específico e mais. Qual foi o navio mais diferente que vocês já trabalharam com agenciamento? Porque assim, eu sou apaixonado, sou fascinada pelo Flow, aquele navio que emerge, a carga entra e ele um navio submerge, depois ele emerge. É um navio bastante específico. Exato, né? exato. E atender um tipo de navio desse é um navio, é uma experiência bem peculiar e todo mundo quer atender. Né? Eu, particularmente, nunca atendi esse tipo de navio. Mas já vi vídeos, já tem colegas que atenderam. Tem né? vídeo na internet do Zenhua trazendo o navio Flow trazendo os portainers da... Tem esses navios que trazem esses portainers. Então são operações... bem específicas, sui generis, especializadas, né? Mas você tem... você pode falar de operações até de embarque de gado, né? Embarque de avestruz, né? Que vem diretamente, tem toda uma especificidade de técnicos a bordo, de veterinários, de alimentação. Por exemplo, um gado, a gente teve até aquele acidente lá em Belém do navio que afundou com as cabeças de gado. Foi um terrível episódio, né? Sim. Mas a gente tem o gado que aí tem que vir, ele não pode entrar direto no navio, ele tem que ficar numa região para acalmar o animal antes de entrar no navio. Então, eu acho que essas operações que a gente chama de carga viva, né? De animais é bem interessante também. Com mais emoção, né? Mais emoção, Quais são os atores que o agente marítimo tem falado no comércio exterior? Quem? É o armador, importador, exportador? Quais são os atores? Praticamente, acho que a gente todo mundo, né? A gente fala... É o relações públicas do rolê. Pode-se dizer que o agente marítimo é o trabalho mais difícil do comércio exterior, então. Olha, implantamos a discórdia. A gente costuma dizer que o agente marítimo, quem trabalha em agência marítima, é uma excelente escola para qualquer outro mercado, né? Porque é muito dinâmico, você tem que ser um solucionador de problemas, né? Dependendo do tipo de navio, tipo de operação, né? E as coisas acontecem muito ali em cima da hora e você tem que ter atitude, né? Não é nem tanto a parte acadêmica, porque o agente marítimo você tem que ter ali, você aprende meio que trabalhando, né? Obviamente você tem informações acadêmicas em comércio exterior e tudo mais, mas e o agente marítimo ele é esse ator que soluciona problemas, e ele é o ponto catalisador, ele fala com o armador lá fora, fala com o afretador, fala com a trading, fala com o exportador, fala com o importador, todas as autoridades, né? A gente tem que estar fazendo a parte burocrática, os fornecedores, parte de praticagem, rebocado, tudo no porto. Os órgãos anuais. Passa pelo agente marítimo. Isso eu sempre falo, o agente marítimo sabe o poder que tem nas mãos, porque as informações, né? E tem que ter uma habilidade de comunicação muito boa, né? Porque deve lidar com vários níveis diferentes. Habilidade de comunicação, habilidade de saber lidar com pressões, né? Porque a gente recebe muita pressão. A gente está falando de um mercado de navios onde as cifras não são as cifras de um mercado rodoviário. Né? Exato. Então as cifras são muito altas. Né? Então, $1.000.000. quando você tem algum problema no navio que precisa solucionar para que isso seja resolvido, o navio carregue, o navio descarrega, o navio saia do porto, quem recebe a pressão é o agente marítimo. Né? Mas olha,
né, a culpa não é sua, né? Mas a pressão em cima de você para você resolver a questão. Então são pressões muito fortes, né? Que você tem que ter uma resiliência em termos emocionais. E aí eu costumo dizer que uma empresa cresce até determinado ponto, ela só vai passar a crescer mais do que isso baseado na psicologia dos líderes, né? Então, eu também falo sempre que a inovação e a tecnologia ela não vai roubar trabalho das pessoas. Quem vai roubar é a falta de inteligência emocional, a falta porque ainda, né? A inteligência artificial e tudo isso ainda está sendo conduzida ali pelo ser humano, né? Então, você precisa de inteligência emocional para lidar com as questões todas. Então, às vezes a gente eu não faço mais entrevista na empresa, mas alguns setores que eu ainda, essa aqui eu quero fazer entrevista porque esse cargo é um setor importante, né? Então eu falo, não quero ver currículo, não quero ver, eu quero ver a atitude da pessoa. Legal. Então a atitude, você vê que tem muitos CEOs de empresas hoje que a parte acadêmica não foi nem tão, mas eles tiveram atitude, né? E tem a questão da liderança, comportamento, a mentalidade de crescimento, né? Aí entra aquele conselho que seu pai te deu lá, né? Trabalhe como se a empresa fosse sua. É o senso de dono, Exato, né? O senso de dono é importante, a responsabilidade, né? E aí também vai da gestão de cada empresa, né? Sim. O ambiente é imperativo, né? Você ter um ambiente bom para que os potenciais floresçam, né? E aí, teve alguma situação assim, que quando fala de visitador de navio, a gente adora perguntar, porque a gente adora curiosidade cultural aqui, né? Então, às vezes a pessoa teve uma experiência. Exatamente. Você vai visitar o navio, por exemplo. Teve algumas pessoas que falaram, poxa, dependendo da tripulação, né? Convida para comer a bordo, etc. E tem alguns perrengues, ou situações meio saia justa que a pessoa passa. Você tem alguma história dessa para contar? Capítulo 7 do meu livro, Alimentação a Bordo e perrengues que eu passei. Tem culturas completamente diferentes, né? O que navio já passou indiano, navio paquistanês, navio chinês, navio... desde alimentação até o cara num navio pirangueiro, há muitos anos atrás, SD-14, navios bem mais velhos do que a gente tem hoje, carregando sacaria de açúcar, que a gente não tem mais hoje. Aí abre a porta o comandante, um cara extremamente radical do Islã, com aquela roupa, com um negócio um símbolo na cabeça aqui e tudo, querendo me converter ao Alcorão. Nossa! Por exemplo, né? Sério? E aí depois oferecendo, você vai almoçar comigo, que hoje temos aqui a comida X. Muitas vezes você tem ali uma comida que você olha assim e não tá muito, mas você tem que comer, porque o cara vai assinar o conhecimento do embarque para você, né? Meu Deus, o recibo de bordo, então. Pra isso. Meu paladar é infantil, então. Se tu tens o paladar infantil, então já era. Você vai pegar um indiano lá, um apimentado, um chinês apimentado também com... E aquele negócio, a comida de bordo, dependendo do navio, não é aquele do transatlântico, né? Do navio de passageiro. O cara vai colocar uma bacia com arroz grudado lá e, pô, meu cozinheiro é muito bom, a nossa cultura, aí você tem que... Todo mundo come da mesma bacia com a mão, né? Tem umas coisas assim. Tem disso também. Então tem esses episódios a bordo... bem Tem uma predominância de tripulação? A maioria dos tripulantes são de país X ou Y? Antigamente você tinha tripulações assim, bem antigamente, mas do primeiro mundo, você via ainda os nórdicos a bordo, você via comandantes gregos, né? Você via uma tripulação assim, às vezes até comandante americano, inglês. Hoje não, hoje por conta da economia, né? Dos salários, aí você... Tem muito o filipino, né? O mesmo indiano ainda você tem, né? Então, paquistanês. Aí você tem essa tripulação que é difícil você ver, como você via antigamente, mas o comandante grego, o comandante inglês, o comandante escandinavo, né? Então você tem uma tripulação assim mais... E qual é o pior inglês de entender? Indiano, né? Todo mundo fala que é o indiano. Filipino, indiano.
Tem amigos meus até que sabem imitar o accent de cada um deles, né? Ele virando a cabecinha no indiano. A gente... Eu acho uma barata a pronúncia do R, né? Isso, a pronúncia do R do indiano. Tudo. Então, dependendo... Já tive episódio também que eu já não era mais visitador, aí já estava como supervisor ou até gerente, né? Então eu tinha que conversar com o visitador que ia a bordo, né? Sim. Ainda com rádios de comunicação, né? Falei, não, você tem que falar pro comandante, você tem que fazer isso, tem que fazer, que a carga tem que entrar, olha, o porão é tal. E não, mas olha, o combustível ainda não foi, então, Marcelo, mas ele não tá aceitando. Ele fala, coloca o rádio aí para mim que eu vou falar com ele, então. Aí, olha, pode falar, ele tá ouvindo. Por exemplo, com tripulação chinesa. Né? Pelo rádio ainda. Aí eu fiquei 15, 20 minutos falando. E a qualidade do áudio, né? Do rádio... E aí, ele escutou? Não, Marcelo, ele começou a falar, no primeiro minuto ele foi pra cozinha lá, ele ficou falando sozinho. Porque o cara não entendia o inglês e foi chamar o tradutor pra... Então, quer dizer, tem essa problemática a bordo também. Sim. Então, são várias histórias, né? São várias... Bem assim, interessante, né? Imagino. Teve um episódio também, outro fato pitoresco, que eu, ainda como visitador, terminal da Cargill do outro lado. Eram as 11 horas da noite. Tinha tanta neblina que o gangway, né? Tem você falou a escada de quebra-peito, que é pro lado de mar, onde o prático sobe, e tem o gangway, que é aquela que baixa mesmo a porta-ló. De alumínio, de ferro, a porta-ló. E o navio estava tão alto, a gente chama de borda livre, quando o navio não está carregado, ele fica muito alto. Sim. Então, o shiploader, que era o carregador de soja, ele não conseguia entrar, porque ele batia na grade, no guardrail do navio. E aí, eles baixaram o gangway e ela ficava em 90 graus. Não tinha degrau, porque você tinha que subir como se fosse uma rampa. Exatamente uma rampa. E eu me lembro que esse dia eu subi a bordo e eu escutei um grito. E do outro lado, os porões eram uma abertura que a gente chama de MacGregor, né? Que é uma abertura e você passava o cabo de aço, ele ia correndo por volta do porão e fazia o porão abrir. Mais ou menos isso, né? E aí esse cabo de aço estourou e pegou a perna do tripulante. E deu fratura exposta na hora. O osso mesmo saindo. E aí, a gente é que tem que resolver tudo, né? E aí nós tivemos que descer o tripulante pela escada rampa de porta-ló. E o cara gritando e não conseguia. E não tinha nem como a ambulância entrar, porque era um terminal do outro lado. E aí eu me lembro que eu fui chegar em casa esse dia 8 horas da manhã, 9 horas da manhã, porque eu fui dentro da ambulância com um tripulante. Caraca. E um tripulante turco, era um navio turco. E não falava nem, obviamente, português e nem inglês. Gritava em turco. Nossa. Né? E eu tentava conversar com ele e ficar calmo que você tá indo pro pronto-socorro, pro hospital, né? Então são esses perrengues que não entendeu nada o cara, né? Não, o cara... Só gritava. Só confia, se entrega e reza. Coitado, imagina. Fratura exposta a bordo. Mas teve alguma que aconteceu contigo que tu sofreu ali, sei lá? Tirando tu quase tomou tiro? Tem que mais ainda. Tirando o tiro, né? Tirando essa. Tirando o tiro, que não foi nada demais, né? Detalhes. De acidente, não. De acidente eu sempre me precavi bem a bordo, né? Naquela época a gente nem usava capacete, né? Mas hoje é tudo muito mais segurança, né? Sim. Mas eu me lembro que eu não tive problema. Tinha que descer às vezes em alguns porões, né? A gente chama de agulheiro, né? Agulheiro é uma parte lá de escada que você desce do lado do porão, que você acessa o porão, né? E os porões eram bem altos, né? Mas nunca tive problema assim de acidente comigo, né? Sempre cuidando dos outros, né? Você ainda pegou uma época que não era muito norma de segurança do trabalho como é hoje, né? As NRs, os EPIs, exatamente, né? A gente lida, muita gente é lá, a gente marítimo, nós somos operadores portuários também hoje. A gente lida muito com NR e tem essa parte de segurança que é bem rígida, né? Até para questões de certificação, né? De operação portuária, né? Sim. E tudo mais. Perfeito.
Marcelo, vamos caminhando para o finalzinho. Tô aqui de olho na nossa ampulheta. Aí, ó, o tempo tá voando, né? Tem mais alguma pergunta técnica? Não, técnica não. Eu queria saber, ele tava comentando com a gente, né, nos bastidores, né? Neurociência, que ele tem estudado. Verdade, tem o outro lado do Marcelo aí. Abordar um pouco do Marcelo, né? Falar um pouco disso. Você gosta de estudar sobre Eu gosto de estudar, eu comportamento vinha comentando para vocês, acho que depois de um determinado tempo, acho que eu tenho, dentro da personalidade que eu estudo, Big Five, né, que eles falam, o que é mais celebrado dentro da neurociência, da ciência, que são vários tipos de comportamento. Eu tenho um desses tipos de personalidade, que é a abertura, né? Bastante alta. O que é abertura? Abertura é quando você tem propensão de buscar mais para variedade, tem outras facetas da abertura, né? Mas buscar variedade, outros tipos de conhecimento. Eu sempre me interessei fora do âmbito também de comércio exterior, de logística portuária, de navegação, agenciamento marítimo, por outras coisas, né? Talvez seja até mais na minha essência, né? Que é estudar desenvolvimento humano. Hoje eu tô, sempre que posso, tô ligado ali ao RH da empresa, né? Essa parte que hoje em dia tá também, o pessoal tá muito mais atento dentro das empresas, que é o soft skills, né? Que é a saúde mental, né? Antigamente você tinha um certo tabu, né? Com relação a isso, né? Que era mais o hard skills, né? E a parte técnica, e a gente vê que a fatura chega para todo mundo, né? Então, eu talvez até para lidar comigo mesmo, né? Eu comecei a estudar muito essas coisas desde lá do meados, estudar mais forte mesmo do meados de 2007, 2008, 2009, que aí me interessei por essa parte de neurociências, as formações em parte de psicologia, parte de filosofia também eu gosto bastante. Legal. E a parte de entender como é que... Porque eu pensei, peraí, a gente tem que entender o foguete que vai para a Lua ou tem que entender o cérebro humano, né? A nossa mente, né? O que é mais importante, né? Então eu comecei a estudar muito essa questão da mente humana e me interessar bastante por essa parte de cérebro, longevidade, neurociências, como é que a gente funciona, né? Sim. Toda essa parte, né? Perfeito. E tem algum aprendizado, assim, você pode dar de spoiler pra galera, de coisas que você descobriu e falou, nossa, depois que eu descobri isso, mudei, né? É tanta coisa, né? Eu acho que, primeiro, eu tenho a com frase cunhada que eu acho que o autoconhecimento é o teu melhor produto, né? O autoconhecimento, para você... Primeiro que, para você ter clareza e propósito, né? E clareza e propósito na vida é algo que eu acho que te ajuda na questão de saúde mental, né? Porque quando você tem ali ansiedade, né? O nosso mal aí do século, mesmo perfis depressivos, você com propósito e clareza, você consegue dar uma melhorada nisso. Só que para ter propósito e clareza, eu acho que você precisa ter autoconhecimento primeiro. Como é que você vai ter o propósito e clareza de vida se você não se conhece? E sair do piloto automático, né, que a gente chama de despertar, né? Porque muita gente está passando por um monte de coisas e não tem nenhuma dica, nada de sair disso, né? Sim. Tá meio, acha que isso é normal, tá na acha rodinha que isso tá na rodinha do hamster, looping mental e do piloto automático, né? E quando você desperta que você começa, opa, não, eu funciono assim porque eu sou assim. Eu funciono assim por conta disso lá atrás. Sim. Eu funciono... Então, eu acho que foi isso. E é claro que é uma cebola, você vai descascando e não para mais, né? Vai descobrindo as camadas. Até as pessoas falam, é mais fácil tu ser ignorante e talvez não viver tanto num looping, ou você começa a abordar mais o conhecimento. E eu acho que abordar o conhecimento é sempre melhor de sair do piloto automático e entender melhor do que como que as coisas acontecem. Eu sempre costumo dizer também o que aconteceu, o que estava acontecendo quando tudo aconteceu, né? Então, quer dizer, a percepção, ela é melhor do que crença, né? Ela é mais importante que para você mudar uma crença, você tem que ter uma percepção apurada de mundo, né? Uma percepção apurada de você mesmo, para você, essa crença tem que sair daqui, né? Todo sentido, né? Vários episódios na vida você para
pra ver o que aconteceu. Fala, nossa, mas olha o que estava acontecendo em volta Exatamente. antes, né? E muita gente no piloto automático, não, Exato. peraí, até culpa sempre os outros Exato. e não tem autorresponsabilidade de ver, bom, peraí, Uhum. olha o que estava acontecendo aqui, que eu fui É. o ator. Os pontos cegos Né? que eu não tava, né? Os pontos cegos, Percebendo. a Isso é gente fala comum do muito, ser humano, né? É comum. totalmente Com certeza. comum, né? A pessoa que está no piloto automático, ela está absorvida nos pontos cegos, né? Então ela não tem uma noção. Sim. E aí começa a entrar, você começa a estudar tudo isso, você começa a ter E eles mais são sincronicidade, perigosos. Né? mais percepção de sinais, né? Uma série de coisas que é bem. Sim. Isso tudo, ontem inclusive dei uma live lá na empresa, né? Fazia tempo que eu não falava com o pessoal, que era liderança nos tempos atuais, né? E tudo tem a ver com a liderança, tem a ver com esse aspecto do autoconhecimento, da inteligência emocional, né? Dessa questão de entender melhor. Você se entende melhor, você entende melhor o outro, né? A questão do não julgamento, a questão da subordinação e entender que o teu ritmo não é o ritmo dos outros, né? Uma série de coisas que o RH hoje tem que estar antenado. Um bom RH, um RH moderno, é aquele que participa do negócio, entende o negócio, mas faz essa ponte de mentoria, de parte de psicologia com não é só o folha de pagamento. Né? Porque aí consegue trabalhar as potencialidades, os talentos de cada Exatamente. né, a favor dos objetivos da empresa. Né? Dá desafio. Se você dá desafio maior do que o perfil, a potencialidade da pessoa, é frustração. Se você dá desafio menor do que é frustração também, né? Então você tem que ter um conhecimento nessa área mais bacana. Conhecer muito bem do negócio e da pessoa, e da pessoa, para poder né? fazer o match ali, né? O que eu costumo dizer também para um negócio de sucesso são 3 pilares, né? Pessoas, processos, né? E ambiente. Pessoas, processos e ambiente. Às vezes você tem pessoas e processos, mas você tem que ter um ambiente. O ambiente, ele gera cultura, ele né? gera atitude, gera ideias, né? Junta pessoas. Mas você tem que ter um ambiente saudável favorável para essas potencialidades florescerem, né? Perfeito. É coach de liderança grátis aqui nesse episódio. Muito obrigada. Projeto de futuro. Olha aí, muito bom. É o segundo livro. Eu vou lembrar, foi naquele podcast. Exatamente. Já tem 2 livros na sua, né, na lista de espera. A gente quer o livro das histórias, né? Eu volto aqui. Exatamente. Volta com o livro autografado, já, né? por gentileza. Eu tenho alguns livros como coautoria já, né? Legal. A próxima vez eu trago aí para vocês. Nessa parte mesmo desse parte de outros estudos. Né? Importantíssimo. Show de bola. Marcelo, então caminhando para a nossa última pergunta, podemos? Chegamos, Opa, né? Pergunta surpresa. Pergunta surpresa, que a gente não deixou eles preparar antes, viu? Marcelo, quem é o Marcelo Neri de bermuda e chinelo? Autoconhecimento, né? Autoconhecimento é essência, né? Retirar o ego, né? E ficar com o eu mesmo, né? Tirando o É terno um e cara gravata. tranquilo, calmo, né? Eu acho que mais assim para dentro do que para fora. O que curte fazer nas horas vagas? Eu acho que eu tenho um aspecto de abertura bastante assim para essa parte de entretenimento, de arte, de filosofia, né? Das artes como um todo, né? De assistir ou de fazer? De assistir. De assistir. Tem uns que tem para fazer, né? Outros, né? Não sou assim artista. Mas eu gosto é uma coisa que mexe comigo, né? Acho que eu tenho mais sensibilidade para esse tipo de coisas, né? Então, é uma pessoa, acho que bastante homeostase, né? Equilibrado, né? Então, isso às vezes não ajuda muito, né? Porque dentro das personalidades você fica um pouco, às vezes, indeciso, né? Você tem um pouquinho de cada coisa, né? Para tomar decisão, não no âmbito profissional, mas no âmbito pessoal. Às vezes fica um pouco... Mas é isso. Eu acho que tenho essa característica, né? Assim, tô olhando para a direita ou para a esquerda? Tá buscando na memória ou tá mentindo? Tem que contar. O cara é bom ali, o cara é bom. Tô olhando no olho dele ali. Explica o negócio da direita e da esquerda, senão vai todo mundo ficar curioso aqui. Vamos ficar xingando a gente nos comentários. Expressão não verbal, né? Tem algumas formações que a gente pega no pulo. Né? Olhar para a direita, o cara não tá falando a verdade. Para a esquerda tá procurando ideias. Para a né? esquerda as informações que estão na sua cabeça. Agora na direita tá mentindo.
nome aí. É bom pra vocês aprenderem quando for fazer entrevista de emprego, hein? Exato. Eu utilizo muito isso, hein? Marcelo, então muito obrigada pela tua participação. Foi incrível, sensacional. Passou voando, né? Passou muito rápido. Foi um dos melhores podcasts que eu já participei. Ai, que legal. Por ter essa pegada assim mais pessoal, né? Mais assim, papo de boteco, né? Exato. Papo de boteco, mas que a gente falou muito também sobre profissional as também. questões Mas é isso também, no papo né? de boteco a gente também fala do profissionalismo também, né? Bem legal, Tem essa, bem legal. exatamente. Gostei bastante. Que Obrigado aí legal. pelo convite. Obrigada a nós. Volto aqui com o meu livro, pra gente né? fazer parte 2 com o livro, tá bom? Muito obrigada, viu? Obrigado. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de dar o like, por gentileza, e se inscrever nos nossos canais. São 2 canais agora, Tecnologia Portuária e Podcast Oficial, ok? Se você já trabalhou com o Marcelo, se você acha que ele esqueceu de falar alguma coisa importante, comenta aqui também, pra gente ficar sabendo e gravar a parte 2 depois, ok? Obrigada, Marujas, até a próxima.